noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Então tá bom. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 1. Hoje é a nossa segunda meditação aqui no livro do profeta Malaquias. Hoje, pelo que nos parece, o Malaquias vai pegar pesado aqui com os sacerdotes, viu, irmãos? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de dar uma lidinha em casa aí ou na semana esse texto. Na realidade, não o Malaquias, né? É o Senhor, né? Através da vida de Malaquias. Todos acharam aí? Capítulo 1, do versículo 6 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Amém? Palavra dura, né, irmãos? Dura. Eu sei, eu só quero fazer um adendo antes de nós iniciarmos a meditar aqui nesse texto. Alguém pode dizer assim: mas ele está falando para sacerdote, isso não é para nós, né? Isso aí é uma repreensão em relação ao culto sacerdotal, sacrificial, lá no período veterotestamentário. Não tem absolutamente nenhuma conexão conosco, igreja. Mas tem muita, viu, irmãos? O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos sacerdócio real, não é? O que nos parece quando lemos as cartas de Pedro é que o sacerdócio hoje é universal, não é? É de todos nós, né? Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6 também, fala desse sacerdócio que nós adquirimos em Deus, não é? Então, se essa palavra foi direcionada aos sacerdotes, principalmente àqueles que oficiavam no templo, no novo templo, ela também é bem propícia para nós, sacerdotes do Senhor, nos dias de hoje. Amém? É lógico que eu quero compreender e espero também não estar eu inserido dentro desse contexto, dessa repreensão de Deus na vida desses homens. Mas, não é? Podemos correr esse risco.
tá? Meus irmãos, o Malaquias então ele inicia aqui a sua mensagem fazendo uma declaração indiscutível, logo no princípio no versículo 1 que nós lemos, né? O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Olha aqui, com toda certeza, com esse início aqui nesse versículo aqui, o Malaquias ele conquista a atenção dos sacerdotes antes de acusá-los, não é? A primeira relação aqui envolve afeição e a segunda relação envolve respeito. Quando o Malaquias está sendo usado pelo Senhor e diz que o filho honra o pai, essa primeira relação tem a ver com afeição. E ele diz que o servo ao seu senhor, isso tem a ver com o respeito. Agora, os sacerdotes naquele período, eles não demonstravam nem amor, nem afeição, né? E nem respeito ao Senhor, né? Fica bem claro quando o Malaquias ele caracteriza o tipo de culto que eles estavam prestando, a forma e o desdém em que eles apresentavam ao Senhor o culto que era sacrificial naquele período. Desde o início, irmãos, Deus ele tratou com Israel como um filho amado, e o Senhor o fez desde o princípio, tirando-o lá do Egito, daquele período de servidão, de escravidão, dando-lhe herança, dando-lhe proteção, dando a sua própria revelação sobrenatural e também entregando a esse povo, Israel, uma missão especial, não é? A gente sabe que não obstante a isso, Israel ser o filho primogênito de Deus, e não tem nada de errado em falar nisso, viu, irmãos? Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, vocês anotem aí para depois vocês lerem. O texto bíblico fala que Israel era o filho primogênito de Deus, ou seja, o primeiro, em se tratando de povo, de nação, né? Esse filho se tornou um filho ingrato, não é? Alguns profetas confirmam esta verdade, profetas que anteriores aos profetas pós-exílicos, né, que são o Ageu, o Zacarias e o Malaquias, profetas anteriores a eles já falavam disso. O Oséias, no capítulo 11, versículo 1, fala da ingratidão do povo de Israel. O próprio Isaías, né, no capítulo 1, versículo 2, também vai falar da rebeldia desse povo. Então, Deus estava lidando com um povo que Ele tomou para si, para que a partir deste povo o seu nome fosse propagado em todas as outras nações, mas esse povo estava falhando, né? Falhando e falhando de uma maneira assim muito grande, né? Malaquias também acusa Israel de uma ingratidão inegável, né? Como foi que Israel retribuiu ao Senhor o seu amor gracioso? Então, do amor de Deus, o profeta volta-se agora para a ingratidão deles, do povo, não é? Deus o tratou como um filho, mas Israel não o honrou como pai. Amém, meus irmãos? Deus tratou como filho, mas Israel não o honrou como pai. Não houve honra e nem respeito por parte desse povo para com Deus, neste período aqui, não é? em que nós estamos observando aqui o momento do ministério profético aqui de Malaquias. E o Malaquias ele fala sobre uma profanação abominável, né? Ele fala que esse desleixo, essa falta de cuidado com o culto a Deus, com aquilo que eles iriam devotar ao Senhor, isso é uma profanação abominável, não é? É bom entendermos, irmãos, que o objetivo do homem, do ser humano, é glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Glorificar a Deus, esse é o objetivo. Agora,
Por isso o culto é a essência da vida cristã, não é? A adoração vem antes da missão, pois Deus vem antes do homem. Então, existe por parte de Deus um cuidado minucioso com relação àquilo que o seu povo vai oferecer a Ele, né? E assim é o culto. O que oferecemos a Deus revela o que Ele realmente significa para nós. Amém, meus irmãos? É justamente disso que o profeta Malaquias está falando aqui, né? O tipo de culto em que estava sendo oferecido a Deus era uma revelação daquilo que Deus significava para aquele povo, né? E foi exatamente isso que Deus denunciou por meio do profeta Malaquias. Esse reflexo, né, daquilo que eles ofereciam, mostrava realmente o que Deus significava para eles. E o que nos parece desses versículos que lemos nessa porção do texto, Deus significava muito pouco, né? Parece-nos que Deus era um Deus funcional, não é? A gente observa eles exigindo ser abençoados, mas fazendo muito pouco, e não o agradando da forma que Deus espera, não adorando da forma que Deus espera ser adorado. Versículos 1 e 7, vamos lá para nós lembrarmos. Versículos 6 e 7, melhor dizendo. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezados o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, e aí agora para todos os sacerdotes, tá? Não só os sacerdotes aqui de 430 anos antes de Cristo, aproximadamente. Para todos os sacerdotes aí. Existe um grande perigo, e ele está explícito aqui nesse texto, de fazer a obra de Deus sem andar com Deus. Amém, meus irmãos? E aí a gente pode fazer uma pergunta: mas é possível fazer a obra de Deus sem andar com Deus? Irmãos, está aqui esses sacerdotes fazendo obra de Deus, o culto está sendo oficiado, está tudo acontecendo bonitinho, mas eles não andavam com Deus, não é? E isso é um grande perigo. Não é só um perigo para o sacerdote de 430 antes de Cristo, daquele período em que Malaquias está oficiando como profeta, mas é um perigo também hoje em dia. Amém? Nós fazemos a obra de Deus sem andar com Deus. Os sacerdotes, eles haviam perdido o relacionamento pessoal com Deus. Eles eram, eu diria, profissionais da religião, né? Sem fidelidade à palavra, né? Sem nenhuma fidelidade à palavra de Deus e sem vida com Deus, mas mesmo assim trabalhando para Deus. É lógico, irmãos, e Deus fala sobre, o cita aqui como enganadores. É lógico que Deus não se deixa enganar por um serviço prestado por alguém que não tem vida com Deus. Amém? Eu diria até que é um desperdício de tempo você trabalhar na obra de Deus sem ter vida com Deus. Porque é lógico que o seu serviço será rejeitado, não é? Deus não mudou. A palavra de Deus diz que em Deus não há sombra de variações. Ele não está um dia com um humor e o outro dia com outro, ou ele não pensa uma coisa hoje e amanhã ele revoga isso. Se Deus se desagradou desse tipo de serviço, Ele continua se desagradando de gente que continua trabalhando para Ele, sem ter vida com Ele, sem ter relacionamento com Ele. Amém, meus irmãos? E isso é muito possível, a gente está vendo aqui. Isso é uma verdade que está explícita aqui no texto bíblico, não é? Os sacerdotes, irmãos, eles tinham se corrompido doutrinária e moralmente, não é? Eles faziam totalmente o contrário daquilo que estava estabelecido por Deus nas Escrituras, não é? Como as Escrituras ensinavam. De fato, a teologia estava divorciada da vida.
Eles chamavam Deus de Pai, de Senhor, mas não honravam nem o respeitavam como tal. Isso é um grande perigo, irmãos. É um perigo que aflige o povo de Deus em todos os tempos da história, né? E é muito interessante que o texto ainda diz que eles querem saber em que eles desprezavam o nome de Deus. Está no versículo 6 aqui, não é? E depois no versículo 7, eles querem saber em que eles têm profanado o nome de Deus, não é? Olha que coisa, irmãos, eles estão errados, estão sendo admoestados, repreendidos pelo próprio Deus, mas eles não admitem isso. Eles querem argumentar com Deus, não é? Eles sabem e têm consciência do tipo de culto que estavam prestando a Deus, não é? Mas estão cegos, eu diria endurecidos, cauterizados no seu entendimento. Irmãos, outra grande dificuldade é de nós entendermos o que está acontecendo. É um grande perigo, não é? Deus está nos orientando, nos alertando, e a gente ainda no nosso entendimento cauterizado, dizendo, mas aonde que eu estou errado? Estou fazendo tudo certinho, não é? Estou dizimando, estou ofertando, estou vindo às quartas-feiras, estou vindo aos domingos, não é? Tenho orado, tenho lido a Bíblia de vez em quando, aí está tudo dentro do script, não é? Então, aonde, Senhor, eu tenho profanado o Teu nome? Aonde eu tenho desprezado o Teu nome? Não é? Eu quero que vocês abram aí Isaías, capítulo 1, versículos 2 e 3, tão somente, né? E a gente vai ver um texto que ele está um pouco distante cronologicamente desse texto que nós estamos falando, mas tem muito a ver com aquilo que esse povo, no decorrer da história, representava de fato para Deus em alguns momentos das suas vidas. Isaías, capítulo 1, só são uns 2 versículos, né? Eu disse, versículo, esse eu marquei, 2 e 3. Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmãos, eu gosto de uma tradução da Almeida Revista e Corrigida, que diz aqui, criei filhos engrandecidos, mas eles se rebelaram contra mim. Tem uma tradução que diz, mas eles prevaricaram contra mim, não é? Eu não sei se vocês viram, se é essa, né, pastor Nenê? E é interessante, eu gosto dessa tradução, porque essa tradução ela expressa de uma maneira um pouco mais abrangente aquilo que Deus está dizendo contra esse povo. Quando Deus fala que eles prevaricaram, né? Prevaricaram, Deus está dizendo assim, olha, eles faltaram com o cumprimento do dever. Prevaricar é você faltar com o cumprimento do dever. O que Deus está falando é assim, eu tomei esse povo para mim, dei-lhes responsabilidades, mas eles faltaram com o cumprimento do dever. E ele diz que o jumento, ele conhece o seu dono, mas esse povo, o povo de Deus, não consegue entender. Não consegue entender. Eu sei,
isso, olha, só para vocês terem uma ideia de como, dentro da cronologia histórica, né, o ser humano continua fazendo as mesmas coisas em relação ao seu relacionamento com Deus. Porque isso aqui se deu mais ou menos uns 200 e aproximadamente 250 anos antes de Malaquias, não é? E o povo estava fazendo as mesmas coisas que eles voltam a repetir quase 250 anos depois. E a gente vai ver um pouco mais à frente, lá há cerca de 430 anos depois, quando Jesus, no seu ministério terreno, lá em Mateus capítulo 15, versículo 28, que Jesus disse que esse povo, eles me honram só com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O povo continua fazendo e praticando as mesmas falhas e os mesmos erros que já fora orientado anos e anos antes, não é? E não é incomum que isso continue acontecendo hoje. Amém, meus irmãos? Uma coisa a gente consegue observar, olhando historicamente dentro dessa cronologia doida desse povo fazendo tudo o que fizeram, e eu busquei 2 exemplos aqui, mas se a gente voltar, a gente vai ver tantos outros, não é? A gente observa o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, não é? Como Deus é benevolente, não é? Como Deus é longânimo, paciente. Irmãos, anos após anos, décadas após décadas, os anos vão se passando e o povo de Deus continua errando e falhando nas mesmas questões, né? E Deus continua tendo misericórdia, Deus continua falando, Deus continua orientando. Amém, meus irmãos? Consegue enxergar o grande amor de Deus e a misericórdia de Deus, não só na vida desse povo, mas nas nossas vidas também, irmãos, não é? Nas nossas vidas também. A gente observa aqui, dentro desse contexto aqui de Malaquias, que o desvio da teologia, ela desemboca no desvio moral, no liberalismo, no sincretismo, na ortodoxia morta, não é? E tudo isso aponta para uma vida relaxada, não é? E quando eu falo liberalismo, o que é o liberalismo? Só para a gente, não dá para se aprofundar no assunto aqui, mas o resumo do resumo, a síntese da síntese do que é o liberalismo, é aquela doutrina baseada na liberdade individual. Eu sei o que eu faço, eu tomo as rédeas da minha vida, não é? Aí você vai dizer assim, não, mas isso acontece lá fora. Irmãos, isso acontece dentro da igreja também, viu? Isso acontecia aqui no meio do povo de Deus. O sincretismo também, não é? Que é a fusão de diferentes elementos e doutrinas religiosas. Isso acontecia lá no passado, quando eles se juntaram com os povos pagãos e começaram a receber influência dos pagãos. Irmãos, isso acontece na igreja do Senhor. Está cheio de influência de paganismo no meio da igreja. É só você ligar a televisão e assistir um desses programas televisivos chamados evangélicos, que você vai ver sincretismo para todo lado. E a ortodoxia morta, né? A ortodoxia, o que é? A ortodoxia é a doutrina verdadeira. Agora, ela é morta quando ela está divorciada da ortopraxia, ou seja, a gente sabe muito bem. Nós aqui em Calmoviana, nem todos sabem, né? Nem todos os chamados evangélicos brasileiros, mas a gente sabe muito bem o que é a verdade. Uma coisa é você saber, isso é ortodoxia, tá ótima, mas quando ela é morta é porque ela vem desassociada, divorciada da prática. Irmãos, uma coisa é nós expormos aqui as verdades, outra coisa é nós praticarmos essas verdades, amém? Uma coisa é eu falar para vocês o que é a verdade, baseado e com muita segurança, sem problema nenhum, baseado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Outra coisa é eu, né, praticar essas verdades que eu falo.
Era justamente o que acontecia lá em Israel, no período de Malaquias. E isso desembocava realmente numa vida totalmente relaxada e desleixada. E uma vida desleixada, irmãos, é um culto desleixado. Tá? Porque o culto não é esse momento de 1h30, 2 horas que temos, ou 4 horas os 2 dias da semana. Não é? Isso aqui é muito pouco para representar aquilo que Deus espera de nós. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que para quem vem no sábado, no domingo e na quarta-feira, numa semana de 168 horas, para quem devota 4 horas apenas para Deus, as outras 158 que estamos fora daqui, não dizem nada a respeito daquilo que somos para Deus? Você acha que o nosso culto é só aqui dentro de verdade? Você acha que uma vida desassociada da santidade pode prestar alguma coisa 4 horas semanais para Deus? Você acha que Deus aceita esse tipo de coisa? De maneira alguma, irmãos. Amém? De maneira alguma. Agora saiba, irmãos, Deus está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. Infelizmente, a gente absorveu eu diria, uma inversão disso. A gente acha que aquilo que a gente faz para Deus coloca uma pedra naquilo que nós somos de verdade, porque nós fazemos alguma coisa para Deus, mas não é assim. Olha como Deus trata esses sacerdotes que estão trabalhando de maneira relaxada, com uma vida totalmente sem comunhão com Deus, mas estão trabalhando. Deus não aceita esse serviço, irmãos. Deus não aceita esse culto, não é? A vida é mais importante que o trabalho, amém? Amém, meus irmãos? Piedade é mais importante que atividade. Vida com Deus é mais importante que desempenho. Ageu e Zacarias, que juntamente com Malaquias são os 3 profetas pós-exílio, não é? O Ageu e o Zacarias, eles tinham conseguido, isso dentro desse contexto histórico aqui, eles tinham conseguido tirar motivação do povo, motivar o povo a reconstruir o templo. É só nós lermos os livros de Ageu e Zacarias. Mas é mais fácil, irmãos, reconstruir a casa de Deus do que viver nela para a glória de Deus. Amém? Era isso que aconteceu. Os dias de lamento do exílio babilônico haviam acabado. Aquilo que eles tanto queriam, haviam conquistado. Eles estavam de volta à sua cidade, eles tinham o templo, eles tinham o momento de adoração. Aquilo que eles sentiram falta no cativeiro, Deus tinha dado de volta. Mas nem mesmo assim, isso mudou alguma coisa naquilo que eles eram de verdade, de fato, não é? Sabe por quê, irmãos? Serviço é mais fácil que vida. É mais fácil você vir e desempenhar um serviço de alguns minutos ou horas do que você ter a sua vida inteira devotada a Deus, não é? Honrar com o trabalho é mais fácil do que honrar com a vida. Amém, meus irmãos? Mas baseado no texto de Malaquias, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 ao 14, principalmente os últimos, do 12 ao 14, fica muito claro que Deus prefere ser honrado com a vida. Amém? Como é que é? Fala de novo.
quando eu falei que o Ageu e o Zacarias, eles motivaram o povo a reconstruir o templo, não é? Mas eu disse que é muito mais fácil reconstruir a casa de Deus do que viver na casa de Deus para a glória de Deus, não é? É muito mais fácil você construir a casa do que você viver nela e glorificar a Deus. Irmãos, os sacerdotes aqui, eles estavam oferecendo, na minha tradução, diz, pão imundo na casa de Deus. Olha que coisa, irmãos. Pão imundo, sujo, talvez mofado, não sei o que o texto realmente quer dizer, mas algo que não prestava, não é? Eles estavam profanando o santuário do Senhor. A oferta deles era um reflexo da vida errada que eles levavam. Irmãos, se Deus, presta muito bem atenção, guarde isso, escreva isso nas tábuas dos vossos corações. Se Deus não aceitar a nossa vida, irmãos, Ele também não aceitará a nossa oferta. Amém? Guarde isso. Viva isso, exercite esta verdade na sua vida, porque a oferta ou o culto, aquilo que oferecemos, revela a vida do ofertante. Irmãos, ou o culto é bíblico, ou ele é anátema. Amém? Ou o culto é do jeito que Deus quer, ou ele é maldito. Os princípios que regem o culto, eles precisam ser emanados da palavra, né? Daquilo que Deus estabeleceu. Irmãos, Deus não aceita fogo estranho no altar. O versículo 10 está falando disso, aqui em Malaquias capítulo 1, não é? Vocês... Eu ia falar sobre isso agora. Sim, Números 16, não é? Coré, em algumas traduções, Corá, né? O Corá, o Datã e o Abirão. Bom, esses camaradas ofereceram um fogo estranho, eles foram exterminados, foram mortos por oferecerem fogo estranho no altar do Senhor. Isso está lá em Números capítulo 16, bem lembrado, viu, Éder? Levítico também. Agora e Abiú, não, mas o Coré, o Datã e o Abirão, acho que é Números 16, acho. Marque aí para depois vocês conferirem direitinho. Meus irmãos, só para nós entendermos o contexto, tudo bem, a gente hoje não tem mais altar, tá certo? Vamos combinar um negócio? Não tem altar mais, acabou. Porque não tem mais sacrifício, não tem serventia. A gente fala por vício de linguagem, né? Agora, o texto aqui está falando de altar porque o culto a Deus, ele era um culto sacrificial, não é? Havia o sacrifício para remissão de pecados e tudo mais. Hoje já não temos mais isso, né? Porque Jesus já se tornou o único sacrifício realmente que pudesse suprir a necessidade que tínhamos de expiar os nossos pecados. Agora, Deus, é um fato aqui, né, no texto de Malaquias, que Deus não aceita nada menos do que o melhor. Vocês concordam comigo? Porque o que Deus está falando e tratando com eles aqui nesses versículos do 6 ao 14 aqui do capítulo 1 é justamente mostrando que eles estavam cultuando de uma maneira ruim, né? De qualquer jeito, e Deus não aceita nada menos do que o melhor, irmãos. O culto ele precisa ser também de todo o coração, né? Com sinceridade, com zelo, né? Com amor, com alegria, com prazer.
E aí, uma outra questão que vai validar todas essas outras. Ele precisa vir de uma vida digna, de um verdadeiro adorador que viva em santidade no momento em que não está cultuando ou no ajuntamento solene. É isso que está acontecendo aqui. É isso que Deus requer desse pessoal, não é? Malaquias deixa claro que Deus não pode ser enganado por um serviço mal feito ou feito por pessoas que não tenham santidade na sua vida. Amém? Irmãos, é impossível, uma outra questão, é impossível nós separarmos as nossas vidas. Nós não temos duas vidas, uma vida secular e uma vida religiosa. Isso é impossível. Amém? Nós convivemos como povo de Deus com o sagrado em todo tempo, quer seja aqui dentro ou quer seja lá fora. Não há, não é, por parte de Deus, uma concessão para que lá fora nós possamos viver e experimentar o profano e aqui dentro as coisas continuam sagradas da mesma forma. Irmãos, ou a nossa vida é sagrada, é devotada, é santa, ou ela é profana, quer seja lá fora ou quer seja aqui dentro. Amém? Amém, meus irmãos? Deus, Ele não aceita sobras, Ele quer as primícias. Amém? O Senhor não nos dá sobras, não é? Por que daríamos nós as sobras para o Senhor? Versículos 8 e 9. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, algumas traduções príncipes, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Mas agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha, Deus está dizendo, tudo isso que vocês oferecem para mim, dá para o governador? Dá para a figura pública, para ver se ele aceita, para ver se ele vai se agradar de você? Oferece o que você oferece para mim aos seus príncipes. Irmãos, parece que para Deus argumentar desta forma com esse povo, parece que o povo ele estava tendo mais respeito com autoridades políticas do que com o Senhor dos Exércitos, porque Deus tinha consciência para poder lançar em rosto desses sacerdotes que eles não fariam isso com os governadores. Eles não ofereciam esse tipo de coisas, de ofertas aos seus governantes. E o povo parece que era mais articulado à bajulação aos homens públicos do que na adoração a Deus. Qualquer semelhança com o século 21 é mera coincidência, irmãos. Me veio na memória um episódio, eu acho que eu vou até falar, não vou citar o endereço, o local, mas fui pregar numa igreja, numa cidade vizinha, e numa das nossas igrejas, eu não sei se eu comentei isso já com o Nenê, eu cheguei, era época de eleição, isso aí, acho que 2012, alguma coisa assim, era época de eleição. E lá tinha 2 candidatos a vereadores. Eles chegaram depois do culto. Eles não eram crentes, mas eram do bairro. E o pastor, tadinho, na sua ingenuidade, não é? E falta de sabedoria,
eu já estava próximo da mensagem, e ele deu oportunidade, alguém, um obreiro, né, ou um sacerdote bajulador que saiu daqui dos livros de Malaquias, foi lá e soprou no ouvido dele que esses dois camaradas estavam lá. Estava ele e o futuro, como é que é o auxiliar? Um não faz nada, o outro faz menos ainda, é o assessor. Boa, Tiago. Aí, e se apresentou como assessor do futuro vereador, se ganhasse. Acho que não ganhou. Mas aí tudo bem. E esses dois camaradas, Nenê, o pastor fez a infelicidade de dar o microfone na mão desses dois, dos dois, porque um tomava o microfone do outro para falar. E eu lá sentado, estava cheio do Espírito, já entrei na minha carnalidade, né? Atrapalhou a minha mensagem, porque reduziu o tempo e aquilo. E eu falei, Senhor, não vou falar nada, não é a minha igreja, vou me segurar aqui. Os dois falam e tal, porque vocês, eu me recordo de uma frase que ele disse, que isso aí, olha, vocês crentes são muito importantes aqui para o nosso bairro. Ele já se excluiu, ele não era, né, para falar desse jeito, né? E aí falou um monte de bobagem, tomou tempo. Aí o futuro assessor falou também um monte de bobagem, umas coisas que não tinham absolutamente nada a ver. E aí tudo bem. E depois passaram e já passaram para mim. O bom de tudo isso, tem a parte boa de todas as coisas ruins, né, irmãos? É que os dois, logo após terem falado, foram embora. E aquilo lá, porque seria difícil ministrar olhando para aqueles dois. Talvez eu entrasse na carne mesmo, desse umas indiretas. Então não foi necessário, Deus proveu de uma forma que não aconteceu. Mas, irmãos, eu vou dizer para vocês, olha que situação. Aqui, ó. E Deus nesse negócio? Não sei, olha os sacerdotes aqui. E Deus vai dizer, oferece para eles aquilo que vocês têm oferecido para mim. Não é? E cortou meia hora do meu tempo de falar também. Sim. De certa forma, sim, de certa forma, um culto público de domingo, duas pessoas que não eram cristãs, que era notório, assim, você recebê-los, tudo bem, eles aparecem mesmo, não tem jeito, né? Às vezes senta do lado do pastor, quer tirar uma foto, mas você entregar o microfone, o que esses caras vão dizer, irmãos? É perigoso até quando são do nosso meio, crentes e tudo mais, já é perigoso. Agora, um não crente, eu sei que um deles era presidente da associação de amigos do bairro lá, que eu não vou falar o nome, senão vocês vão associar. Depois eu te conto, Nenê, quem era, vou dar nomes aos bois. Não, então é melhor não. Então, meus irmãos, mas é isso, irmãos, tem que haver essa preocupação e esse cuidado, né? De maneira alguma, né? Isso não se faz, né? Sim. Zero.
E outra, né? Ainda tem um agravante aí, em se tratando que naquele período, aquele pessoal ali, eles eram um grupo separado dos demais, ou seja, né, para servir a Deus no templo, né, com todos os critérios que Deus colocou, porque Deus foi criterioso naquele período, né, e com tudo isso, né, fazendo daquele jeito. Imagine eles como, podemos colocá-los como uma espécie de liderança espiritual do povo ali. Qual era, da parte daqueles homens, né, o exemplo para toda a nação? Não era de se admirar que a nação também estava fundada na idolatria, num culto superficial, sem relacionamento nenhum com Deus. Era o próprio exemplo daqueles que deveriam, né, fazer a coisa certa e que foram colocados ali para fazer, não é? Aconteceu. O conserto da misericórdia de Deus, vamos buscar em Deus. Sim, muitas, né? O povo, eles buscavam, né, os favores de Deus, mas não queriam agradar a Deus, né? Se um governador não pode se agradar, como o texto diz aqui, né, irmãos, nem ser favorável com a afronta de um presente indigno, impróprio, no caso aqui, um animal cego, coxo, enfermo, irmãos, quanto mais Deus aceitaria ou se agradaria de tais ofertas, não é? De tais ofertas. Sim, eles eram os maiores responsáveis, né? Eles eram os maiores responsáveis. Tá. Sim, sim. Uhum. Assim, sempre foram assim, sempre assim, sempre houve, né, ou houveram, né, pessoas que não folgavam com a iniquidade, com a idolatria, sempre houve. É que nesse período aqui, quando eles retornam do cativeiro, o problema esse problema aqui está muito acentuado, mas em todo o curso da história do povo de Deus, sempre houve problemas de alguns, mas sempre houveram os remanescentes, não é? Sempre houveram, mesmo nos períodos mais tenebrosos. A gente pega, por exemplo, depois da divisão do reino, o reino do sul, a gente vê o que acontecia lá, mas sempre havia alguns remanescentes. Vocês lembram a problemática do mau serviço, do relacionamento dividido com Deus? Sempre houve entre eles. E ainda há hoje, né? Isso a gente sabe disso, é como a irmã disse, ainda existe hoje. Lembram de Elias, por exemplo? Elias, ele falou: Senhor, só restou a mim, estão querendo me matar, por isso que eu estou aqui escondido na caverna. E o que Deus diz? Por favor, né, Elias? Ainda há muitos outros, né? 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, não é só você, não é?
Então sempre houveram os remanescentes, né? Mas aqui o período, vamos dizer assim, relacional entre ser humano e Deus sempre teve esses altos e baixos, altos e baixos. Na volta do exílio aqui, propriamente dito, nesse período de Malaquias aqui, o negócio estava muito feio, né? Estava demais, né? Mas em vários momentos da história, né, não só do povo de Israel, isso adentra a igreja. Se nós estudarmos a história da igreja, por exemplo, a gente vai ver períodos de dificuldade que a igreja passou e tem passado ainda, né? E tem passado. Sim. Não, indesculpáveis. Indesculpáveis, não é? Versículo 10 aqui. Vamos dar uma corridinha aqui para nós orarmos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda de balde, ou à toa, né? Isso quer dizer, essa palavra de balde não é de balde, é à toa, né? De qualquer jeito, né? O fogo no meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitaria oferta da vossa mão. Eu acredito que há algumas traduções que diz assim, Oxalá, ou quem dera Deus, né? Quem dera alguém fechasse as portas, né? Tem a ver com, não sei se é essa tradução que está aí, do templo e tudo mais. Irmãos, Deus prefere o templo fechado do que um templo aberto com um culto hipócrita. Sabiam disso? Um culto hipócrita talvez aplaque a nossa consciência, mas não chega a Deus, não é? E Deus deixa claro que Ele prefere assim, oferecer um culto com vida contaminada, cheia de impureza. Isso é inaceitável para Deus, inaceitável para Deus. Um pouquinho mais à frente aqui, ó, depois de Malaquias, capítulo 5 de Mateus, versículos 23 e 24, dá uma olhada nisso aqui, ó. Inclusive nós, algumas semanas atrás, nós passamos por esse texto aqui. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Olha o que está dizendo aqui. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta a Deus. Irmãos, olha como é que é sério isso, né? Como a sua vida vem antes daquilo que você oferece. Que Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui, olha, se você vai oferecer alguma coisa, está falando de oferta, mas você vai oferecer, se você está com a sua vida toda errada, vai lá se reconciliar primeiro, depois você oferece, porque não adianta você entregar isso, porque Deus não vai receber, não é? Esse era a grande problemática aqui. Quando Deus não tem prazer no ofertante, irmãos, Ele não aceita a oferta, e nem o culto. É o Caim. Se não me falha a memória, acho que Gênesis 4:5, é justamente isso. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Mas não é questão, não é oferta ali. Deus não aceitou a vida, foi assim com Caim. Deus rejeitou a oferta, porque Ele rejeitou primeiro o ofertante. Amém, meus irmãos? A nossa preocupação não é em entregar para Deus, ou estar presente para fazer esse momento de entrega, de culto. A nossa preocupação é com o momento pós-culto, porque é isso que vai dizer quem nós somos aqui, na hora da entrega. É justamente isso que vai fazer a diferença entre ser aceito ou não aceito por Deus. Amém? Não é aqui, é o pós isso aqui. Era o que não estava acontecendo, infelizmente, né? É interessante que o profeta Samuel fala algo parecido
E realmente novamente eu quero trazer vocês à memória que está falando de um momento em que o culto era sacrificial, as ofertas eram sacrificiais, era assim que funcionava. O culto era sacrifício. E lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel, a autoridade de Deus, chega e diz assim: olha, obedecer é muito melhor que sacrificar, porque se você tira o sacrifício do culto veterotestamentário, não tem mais culto. Mas o Samuel diz assim: olha, obedecer é melhor que sacrificar. Amém, irmãos? Porque Deus é criterioso com isso, né? E sempre foi, né? Deus, ele diz por intermédio do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: olha, não continuais a trazer ofertas vãs, falando para o povo, o incenso é para mim abominação. É Deus falando através do profeta Isaías: não posso mais suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene de vocês. Isaías 1,13. Deus não dá. Ser quem vocês são e vir aqui me entregar alguma coisa, não dá. Não foi só o Isaías, né? O Amós também, o profeta Amós, ele vai na mesma linha de pensamento do Isaías, né? Ele diz também em nome do Senhor, Amós, acho que capítulo 5, vão dando uma conferidinha aí de Amós, versículos 21 e o 23, esses dois versículos são característicos acerca de um culto mal feito. Deus diz assim, através de Amós, assim: olha, eu aborreço e eu desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, eu não tenho mais prazer. É Deus falando através de Amós. E Deus diz assim depois, no versículo 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Sabe o que é o estrépito? O seu barulho, as suas vozes altas dos cânticos. É isso que Deus fala: afasta isso de mim, porque não ouvirei a melodia das suas liras, diz o Senhor, através de Amós 5, acho que 21 e 23. Olha só, eles estavam fazendo tudo, estavam até cantando, mas Deus falou: não aguento nem ouvir a voz de vocês, o barulho das canções de vocês. Irmãos, vamos estabelecer empatia com esse povo. Se coloque no lugar deles. Imagine Deus dizer isso para nós: para de cantar, não aguento mais ouvir vocês cantando. O barulho da canção de vocês, dos instrumentos musicais de vocês, isso me dá repulsa. E você imagina vocês escutar isso de Deus? É triste, né, irmãos? É triste, é triste. E aí tem o Mateus 15, 8, né? Jesus falando para aquele povo. E Jesus está falando, depois dá uma lida nesse texto, hein? É o povo que estava junto dele, seguindo ele para cima e para baixo. Onde Jesus ia, eles estavam atrás. Alguns contam historiadores lá do primeiro século, Flávio Joséfo, diz que alguns largaram todas as suas vidas, os seus afazeres e foram correr atrás de Jesus. E o que Jesus diz? Este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eles não me enganam. Irmãos, ninguém engana Deus. Amém? Ou nós estamos ganhando muito tempo em devotarmos um ajuntamento a Ele, ou estamos perdendo todo o nosso tempo fazendo isso. Porque Ele não se deixa enganar. Amém, irmãos? Para finalizar, vamos finalizar porque o tempo já foi, correu. Versículos 11 e 12.
Mas desde o nascente do sol ao poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, sua comida, é desprezível. Irmãos, surpreendentemente o texto desloca-se agora da repreensão para a promessa, né? Porque Deus está dizendo aqui, olha, se Israel não cumprir, outras nações o farão, né? Nações tornar-se-ão aí o meio pelo qual o nome de Deus será honrado, não é? Isso é claro no texto. Então o desrespeito de Israel não impede o propósito divino, amém, meus irmãos? O propósito de Deus vai ser cumprido, independente de nós estarmos dentro deste propósito, juntos com Deus, ou fazendo tudo ao contrário disso. O propósito de Deus vai ser cumprido. É interessante que a frase aqui do texto que diz, desde o nascente ao poente, isso expressa uma abrangência universal, vai acontecer, amém? Em outras palavras, é que Deus é educado. Nas entrelinhas, podemos dizer, eu não preciso de vocês. Eu não preciso de vocês. Não. É isso que Deus está dizendo aqui. Irmão, ser rejeitado dessa forma também, olha, já sentiu a rejeição por qualquer pessoa que seja? Acho que a gente já passou alguma experiência assim, é ruim. Ser rejeitado por Deus. Eu não quero ouvir as suas orações, não aguento mais a sua música, não quero ouvir as suas canções, não quero mais ver o ajuntamento de vocês. Isso já me enoja. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso não é brincadeira, irmãos. Ou isso muda alguma coisa, ou então não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo. Versículos 13 e 14. E dizeis ainda, eis que canseira, e lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Irmãos, o capítulo termina aqui com uma acusação direta aos sacerdotes. O culto é tratado como um fardo rotineiro, né? Canseira, né? Aquele negócio do salmista, alegrei-me, como disseram, viemos à casa do Senhor. Isso aí não é uma verdade aqui mais, não é? E esse negócio de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, também não é a verdade em muitos. O culto hoje tem culto. Irmãos, com toda sinceridade, com todo respeito, e o pastor me permita, né? Eu não deveria falar isso, mas estou pedindo a permissão para o Nenê. Se é assim que você pensa, fique em casa. O que você está fazendo? Se eis aqui que canseira, tem que ir, devo ir. Irmãos, eu tenho um segredo maravilhoso para vocês. Não precisa ir, não tem que nada, não é obrigado a nada, amém? Se quiser fazer voluntariamente, em gratidão ao Deus que te deu tudo e continua te mantendo vivo, aí é uma outra coisa. Agora, eu tenho que ir hoje porque eu estou escalado, eu tenho que ir hoje porque é eu que prego, eu tenho que ir hoje porque é domingo, eu tenho que ir porque é ceia. Irmãos, não tem. Olha que bom, pode ficar em casa, amém? Isso não é maravilhoso? E triste. Irmãos, aqui fica um alerta para nós, porque aqui parece que o culto é tratado, o culto a Deus aqui, que não seja assim conosco, é tratado como algo rotineiro, as ofertas são as sobras, o altar é desdenhado, os sacerdotes serão responsabilizados por isso, viu? E aí, para nós finalizarmos,
Eu acho que a gente aprende alguma coisa aqui com esse texto. Pelo menos 3 liçõezinhas básicas de tantas outras que já foram faladas aqui hoje. Primeiro, aprendemos algo sobre a liderança que esses sacerdotes representavam naquele período. A liderança espiritual, não é? Os líderes são chamados, irmãos, líderes, a preservar o culto a Deus. Amém? Quando o sacerdócio se acomoda, o povo perde o senso do sagrado. É isso, irmãos. Reavivemos o zelo pelo culto santo a Deus. Amém? Segundo, aprendemos aqui sobre a vida pessoal. Deus, Ele não quer a sobra do nosso tempo ou das nossas forças. Não é isso que Deus quer. Ele merece o melhor de nós. Ele merece primazia em nossas prioridades. Amém, irmãos? Deus tem que ser o primeiro. Se for, tenho que, tem que, hoje tem. Não tem nada. Tá bom? E uma outra coisa em relação à vida pessoal, sobre a vida pessoal, no que o texto deixa claro, é que vida vazia de integridade entrega ao Senhor um culto falso. Amém? A vida vem antes do que esse momento que nós nos reunimos aqui. É lá fora que as coisas acontecem. É lá fora que o nosso culto começa. Amém? E terceiro e último, aprendemos sobre a missão. Mesmo quando há decadência religiosa, como no caso desse período aqui, Deus, Ele cumpre os seus planos, seu nome será exaltado em todas as nações. Amém? Que sejamos participantes desse momento, que não sejamos excluídos de participar desse processo, né, de ser instrumentos de ver o nome do Senhor ser exaltado entre as nações. Que não sejamos a pedra de tropeço em que as pessoas olhem, não dá para acreditar num Deus que esse camarada diz que serve. Tem algo errado. Para nós, sabemos que há algo errado conosco e não com Deus. Mas para quem não conhece Deus, pode questionar a falha nesse Deus. Isso aí, olha só, isso aí. Amém, meus irmãos? É isso que o profeta Malaquias tem a nos dizer hoje. Cuidado. Os perigos de um culto entregue a Deus de qualquer forma. De um culto que começa somente aqui e não antes disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de mim. É isso. Vamos orar? Amém? Malaquias está desanimando vocês? Eu acho que não, né? Isso é palavra de Deus, é para nos animar, para falar assim, olha, de verdade, eu preciso melhorar mesmo. E vai ser a partir do momento em que eu sair dessas portas. Meu culto agora vai começar. E eu entrego ele no domingo de uma maneira totalmente diferente do que eu entreguei hoje. Eu espero isso de mim, irmãos, de verdade. Porque não dá para enganar o Senhor. Vamos orar? Irmãos, eu queria que vocês apresentassem o Rafa, o nosso querido irmão Rafael Bater.